programa Família, etc. e tal, de volta com muito prazer para trazer informações para você e para sua família. E hoje eu quero te convidar a nos acompanhar, porque vamos falar de um assunto importantíssimo: segurança no trânsito. Você já deve ter visto aí vários absurdos cometidos, não é? E no Brasil, as estatísticas mostram que as mortes, que os acidentes no trânsito são muito grandes. Então hoje nós estamos recebendo a Ilenilda Chiaper, educadora e responsável pelo projeto Conhecer Educando para o Trânsito da CMT, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada, Miriam, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui no seu programa. Estava lendo algumas coisas e eu descobri que 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. 4% são por falhas mecânicas e 6% por má condições das vias. Ou seja, geralmente a gente escuta os condutores reclamando muito das vias, né? Mas a gente sabe aí que é um pouco de cada coisa. Mas eu queria assim que você falasse mais pra gente sobre esse assunto. Quais são essas principais causas? Além disso que eu falei, entra também negligência, desatenção e cansaço, Ilenilda? Também. Você falou dos números de estatísticas. Infelizmente, no Brasil, as estatísticas de morte de acidente é considerada como países que têm guerras, né? O número de vítimas fatais é muito grande, né? E nesse entorno todo sobre o trânsito, realmente, as pistas mal sinalizadas, mal conservadas, né? Mas fundamental que ainda acontece hoje é a falta de educação da própria população, do pedestre, do motorista, do ciclista, fora o estresse, né? Se cada pessoa tivesse consciência que ele tem que cuidar de si e de outras pessoas também para não causar acidentes e até mesmo mortes, as coisas seriam bem melhores. Eu acredito que também um fator que nós não falamos aqui, o sono, né? Muitos motoristas vão dirigir com sono e isso não é bom, né? Não, isso é muito preocupante, é muito perigoso, né? Porque além de estar a vida da pessoa que está dirigindo com sono, isso pode causar acidente com outras pessoas que está dirigindo corretamente, pode acontecer acidentes fatais. Com sono você nunca deve dirigir, né? Você perde totalmente a sensibilidade, os reflexos, não é isso? A gente escuta muito aí em jornais mesmo impressos, revistas, o caso dos caminhoneiros, que tem que levar cargas horas e horas. Deveria haver mais conscientização das empresas, né, que passam serviço para esses caminhoneiros, porque realmente o serviço precisa ser prestado, a carga precisa chegar, mas para que tudo isso aconteça, existe um motorista ali, existe uma pessoa que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa ter as condições para poder executar esse serviço, porque senão não vai ter jeito, que aí pode causar acidente, essa pessoa pode vir até a falecer, como também causar acidente com outras pessoas, né? Então tem que haver uma conscientização das empresas, uma conscientização também do próprio caminhoneiro, que ali está a vida dele, né? E muitas vezes a sua família está em casa esperando. Então, havendo uma conscientização conjunta de todos eles, né? Não teremos acidentes. Porque nós temos assim uma sociedade tão competitiva e assim tão materialista, querendo ou não, né? Nós somos forçados a ser consumidores. Você trabalha para ter alguma coisa de melhor na tua casa, até para tua família, mas eu acho que esse foco não pode ser perdido. Tua família, o bem-estar, claro, você tem que trabalhar, mas tem que ter esse cuidado, né? De ter uma boa noite de sono, sabendo as consequências que pode acontecer, né? Por isso que eu volto a dizer, a educação no trânsito é um fator principal, que hoje nós percebemos que falta muito. Se todas as pessoas tivessem educação, se respeitassem as leis de trânsito, muitos acidentes seriam evitados, muitas fatalidades seriam evitadas, todas as pessoas poderiam andar com mais segurança. Certo. Ilenilda, nós estamos falando aqui um pouco de condutores, mas e os pedestres? Porque a gente vê também uns absurdos. Eu mesma, como condutor, eu vejo assim, olha aí, a pressão é sempre maior para o nosso lado,
Não é? O que você tem a me dizer? Olha, é verdade, porque assim, antes de eu tirar a habilitação, eu não tinha tanto cuidado como pedestre, antes também de trabalhar na parte de trânsito, né? E a partir do momento que você começa a dirigir, acho que todo pedestre deveria dirigir, porque aí é para ver o que o motorista passa e é procurar ter mais cuidado, né? E sem contar que, infelizmente, o trânsito, ele está mais projetado para os veículos do que para o pedestre. O pedestre ficou com um espaço muito reduzido. Mas mesmo assim, os nossos pedestres precisam ter mais atenção, mais cuidado. Por exemplo, na Avenida 9 de Abril, nós temos ali agora que vai ser o supermercado Extra, aquele semáforo, se você parar 5 minutinhos ali, você vê que o pedestre desce do ônibus e atravessa por trás, atravessa pela frente, sendo que pertinho tem uma faixa de pedestre, né? Então, pedestres, por favor, atravessem pela faixa, atravessem com cuidado. Nós orientamos bastante as crianças no projeto de educação de trânsito para olhar para os dois lados, para não atravessar fora da faixa e atravessar com segurança, né? As pessoas idosas também, procure respeitar o semáforo, atravessem com cuidado para a sua segurança. E geralmente, se você parar para observar, você vai ver que são poucos que esperam o semáforo para o pedestre abrir, né? Ficar verdinho. Ele geralmente acha que vai dar tempo e quer sair correndo, e lembrando que aquela faixa de pedestre, quando está molhada, ela escorrega. Ela é escorregadia, mas ainda assim é o local seguro para o pedestre estar atravessando, que é o local correto para o pedestre. Para atravessar devagar, andando. Atravessar andando, realmente o pedestre sempre deve atravessar andando, com bastante cuidado, né? E assim, já tem bastante tempo que eu não atravesso fora da faixa, porque já trabalhamos com trânsito um bom tempo e eu tenho que ser exemplo de crianças, né? O que eu passo para eles, eu tenho. E ninguém gosta de andar comigo na avenida, porque eu não atravesso naquelas ilhas, né? Então as pessoas saem comigo pela avenida e eu fico, se eu preciso ir ao banco tal, qual faixa de pedestre que eu vou? Mas esse é o correto. Como diz um ditado, que meu pai dizia sempre um ditado que diz assim: mais vale perder um minuto na vida, perder entre aspas, porque no trânsito você não está perdendo, do que perder a vida em um minuto. Isso é sem sombra de dúvidas. Quantas vezes você vai pensando que vai ganhar um tempo ali e pode acontecer uma tragédia, como muitas vezes a gente vê, né? E muitas vezes os pedestres vão atravessar pensando que dá tempo, que o carro está vindo longe. Na dúvida, nunca atravesse, sempre espera o carro passar, depois olha novamente para um lado e para o outro e atravesse com segurança. Acho que o mais correto era ter uma lei para pedestre também, né? Fica aqui. No código nós temos a parte do pedestre. Realmente não temos como multá-lo, né? Mas no Código de Trânsito há artigos reservados só para os pedestres. O que vale lembrar é que não tem essa aplicação, mas você tem que ter consciência de que o que é mais precioso para você é a sua vida. Então, independente de que tem ou não, ou até no lugar onde você está atravessando, se não tem a faixa de pedestre, mas que você tem que prestar muita atenção, porque a sua vida está em jogo, além da vida das outras pessoas. É verdade. E as bicicletas? Aqui em Cubatão a gente vê muitas bicicletas cometendo aí umas coisas absurdas. As bicicletas é um meio de transporte muito saudável, econômico, né? Mas é um grande problema, porque também há muita falta de educação, né? Então, às vezes, as pessoas estão com a bicicleta e querem fazer, assim, horrores, né? Sempre lembrando, a bicicleta, ela é um veículo, né? Então, a bicicleta tem que seguir as mesmas normas dos veículos. Eu quero te fazer uma pergunta particular, já te cortando aí. Vamos supor que eu estou numa situação. Estou lá na via e o semáforo está fechado para os veículos. Eu, na minha bicicleta bonitinha, eu tenho que parar? Eu tenho que respeitar? Sim, você tem que parar, você é um veículo, né? E outra, quando o sinal dos veículos fecham, quem atravessa? Os pedestres. Se o ciclista não para, os nossos pedestres serão atropelados. Então, o ciclista tem que parar no sinal vermelho. Ciclistas, procure andar pela ciclovia. Se o seu caminho for perto de ciclovia, procure andar pela ciclovia, andar em ruas de menos movimento, seguir a sinalização, não andar pela contramão, não andar pelas calçadas. As calçadas são lugares para os pedestres. Presta atenção nisso. E também usar os equipamentos de segurança, como o capacete, e deixar sua bicicleta